Como funciona a correção na prova da segunda fase da OAB? Eu sou Malu Pacheco, eu sou mentora de primeira e segunda fase na prova da OAB, especialista na banca FGV, já aprovei mais de 500 alunos nos últimos exames e hoje eu vou te mostrar como que funciona a correção na prova da segunda fase. A correção na segunda fase é como se fosse uma conferência técnica e objetiva do espelho da banca. Então, em cada prova da segunda fase, tem um espelho de correção. Sai o gabarito oficial, né, o gabarito comentado, onde vai te explicando qual é a peça, quais são as teses, a resposta das questões, e sai um espelho. Nesse espelho contém palavras-chave e pontuações que serão atribuídas a cada palavra-chave, tanto na peça quanto nas questões. E por isso que eu falo que a correção da segunda fase é como se fosse um pote. Pensa comigo, aqui tá o espelho de correção da segunda fase e a tampa desse pote é a sua prova. E tudo que a sua prova se encaixa no espelho de correção, você vai receber a pontuação correspondente. Agora, tudo que tá na sua prova que não se encaixa no espelho de correção, você não recebe pontuação. Por isso que eu sempre falo que você não perde pontos na prova do AB. Você deixa de ganhar pontos quando você não aborda as palavras-chave pretendidas pela banca. Ah, Malu, então quer dizer que eu preciso escrever com as mesmas palavras da banca? Não necessariamente, tá? Dependendo ali do tipo de questão, do tipo de tese, vai ser avaliado o sentido apresentado. Então, se você trouxe a mesma ideia do espelho, o mesmo sentido abordado no espelho de correção, com a mesma fundamentação, com uma explicação ali coerente com o que está sendo abordado no espelho, você também recebe a pontuação. Então, a correção da prova da segunda fase é como se fosse um cara-crachá mesmo, sabe? Quem vai corrigir sua prova vai olhar o espelho e vai olhar sua prova e vai ver tudo aquilo que bate. Tudo que bate, você vai receber a pontuação. E onde que fica a maior parte da pontuação ali na prova? Quais são as teses? Como que é organizada essa pontuação? Bom, a peça é dividida da seguinte forma. É atribuída uma determinada pontuação em relação à estrutura da peça, então a montagem da peça, esqueletos, fundamentos, prazos. Então é atribuída uma parte da pontuação a isso. Depois, uma segunda parte da pontuação é direcionada às teses, a parte ali da fundamentação da peça, mérito, direito. E a terceira parte da pontuação é destinada aos pedidos. A maior parte da pontuação fica aqui, nesse segundo, na parte do mérito, tá? Então, você não precisa se preocupar tanto assim com a estrutura, porque os seus pontos estão basicamente no mérito e nos pedidos. Já nas questões, a estrutura é um pouquinho diferente e ela é dividida aí basicamente em 2 a 3 partes. Em regra, você recebe uma pontuação para a fundamentação da questão, então basicamente você vai ter que colocar sim, não, porquê e artigo, e aí você recebe uma pontuação referente a esse sim ou não, uma pontuação referente a esse porquê e uma pontuação referente a esse artigo. A maior parte da sua pontuação nas questões está na fundamentação, na própria resposta. O artigo geralmente fica ali entre 0,10 e 0,20. Por isso que eu falo muito com os meus alunos que para você ser aprovado na segunda fase do AB, você não precisa ter o melhor conhecimento, você precisa ter técnica e conhecer a prova. Então, passa na segunda fase da OAB quem entrega para a banca exatamente o que ela está buscando. Então, vale muito mais a pena na segunda fase você focar os seus estudos em um treino prático de peças e questões de exames anteriores para você aprender na prática os conteúdos e entender a forma que você precisa abordar esses conteúdos na sua prova, do que ficar lá sentado assistindo 1 milhão de videoaulas, virando um expert em direito material, em direito processual e acaba não atingindo a sua aprovação porque você não sabe exatamente como fazer lá na hora da prova e o que escrever. Por isso que na minha mentoria de segunda fase para a prova do AB, eu foco com os meus alunos em treino prático de peças e de questões. O meu objetivo é fazer com que os alunos entendam perfeitamente como eles precisam executar a prova, como eles vão escrever a peça, construir as teses do jeitinho que a banca quer. E por isso que eles têm sucesso e são aprovados. E Malu, o que faz eu perder ponto ou o que faz a minha prova ser anulada? Bom, como eu já expliquei para vocês, não tem muito essa de perder ponto, tá? Então, Malu, eu coloquei uma tese a mais, eu coloquei uma tese que não foi abordada, por exemplo, na prova, eu vou perder ponto por isso? Não, não tem muito essa de perder ponto. É a historinha do pote. Tudo que encaixa, você ganha. O que não encaixa, você não ganha.
Então você deixa de ganhar pontos caso você não aborde alguma coisa que está lá no espelho de correção. E o que pode fazer com que você tenha sua prova anulada? Bom, o primeiro fator é a questão da peça. Se você erra o nome da sua peça, você já tem a sua prova anulada de cara. Na verdade, nem anulada, né? É zerada a sua peça e aí, infelizmente, com a pontuação que você vai fazer ali nas questões, não vai ser o suficiente para você passar, porque você precisa de 6 pontos. Então, é muito importante você treinar a linha do tempo e os cabimentos das peças para você não errar. O nome tem que estar exatamente igual o do espelho. Então, o espelho geralmente aborda o nome ali que eles querem. E também, outro fator que pode fazer com que você anule a sua prova é a questão de identificação. Então, você escreveu o seu nome, você escreveu alguma informação que gere alguma identificação da sua peça, você colocar algum símbolo, algum rabisco, alguma coisa que faça diferenciar a sua peça das outras. E aí, isso de cara já faz a sua prova ser anulada. Ficou com alguma dúvida sobre a correção da prova da segunda fase? Lembre sempre disso, do nosso pote. Qualquer dúvida, me manda aqui nos comentários e não deixe de me seguir lá no Instagram. Lá tem várias dicas, tanto para a primeira quanto para a segunda fase, todos os dias. Espero vocês lá. Um beijo, time, e até o próximo vídeo.